Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e estou fazendo nesse canal uns vídeos falando sobre o capítulo de Provérbios. E eu comecei a leitura desde o dia 14. E hoje nós vamos fazer a leitura do dia 20. Vamos começar a leitura então? Vamos lá. Desculpe. Vamos começar. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar com olhar esmiuça todo o mal, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dará firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Amém? E essa aqui foi a leitura do capítulo 20 de Provérbios. E o versículo que eu quero falar um pouquinho mais com vocês é o versículo 3, que diz assim:
É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Vou ler mais uma vez. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Esse versículo, ele fala sobre a importância da gente evitar contendas, né? E diz mais que é uma honra dar fim a contendas. Então é muito importante que nós vivamos em paz, né? Que nós sejamos pacificadores, né? Que nós sejamos umas pessoas que levem paz para onde vai. Nunca contenda, nunca confusão. E tem um versículo que diz, Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Deixa eu achar o Romanos. Diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, isso significa que nós devemos fazer o possível para viver em paz com todos. A gente deve evitar entrar em confusão, evitar entrar em contendas, né, discussões. Se possível, a gente deve se afastar desse tipo de coisas, né? A gente tem que se policiar para a gente ser pacificador. Em Mateus 5:9 diz assim, deixa eu ver se eu separei aqui em Mateus 5:9. O Senhor Jesus disse no sermão sobre as bem-aventuranças, e ele disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então ele fala, né, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aqui no versículo 3 do capítulo 20 de Provérbios fala que é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. E aqui fala que os pacificadores serão bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então nós devemos viver em paz, né, se possível, com todos. Ambientes onde tem confusão, tem muita intriga, muita briga, a gente tem que procurar pacificar e nunca colocar mais lenha na fogueira, nunca ajudar a confusão a aumentar. Pelo contrário, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas se acalmem, que as pessoas fiquem tranquilas, que as pessoas fiquem em paz. E tem um versículo também que eu gosto muito, que eu separei aqui, que está na versão da Bíblia da Almeida. Deixa eu ver aqui. É outra versão, não é a da NVI. Diz assim: aparte-se do mal, está escrito em 1 Pedro 3:11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então, a gente tem que se apartar do mal e fazer o bem. Buscar a paz e segui-la, né? Então, o cristão, as pessoas que creem no Senhor Jesus, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que acreditamos
do Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele quer que vivamos em paz uns com os outros, né? Que a gente viva bem, que a gente não entre em confusão, brigas vãs, né? A Bíblia fala que, se possível, né? Se possível, façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam, então a gente tem que fazer todo o possível para viver em paz com todos. Por quê? Às vezes, a confusão, a contenda, quando ela acontece, não tem a ver com a gente. Às vezes a contenda, a confusão não foi criada por nós. Mas ainda assim, a gente tem que procurar pacificar, tem que procurar levar paz, levar tranquilidade, levar palavras que acalmem, palavras que tragam harmonia ao ambiente. Nós devemos procurar a paz e segui-la. E se porventura a gente entrar em confusão, entrar em brigas desnecessárias, a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que viver em paz, procurar a paz e seguir a paz. Amém? Esse era o versículo, né, que eu tinha para falar hoje para vocês. As minhas anotações, eu já falei todos os versículos. Deixa eu ver aqui. Romanos. Na NVI, esse versículo de 1 Pedro, né, que eu falei agora há pouco, tá? Em 1 Pedro 3:11 diz: aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Na NVI está escrito assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Amém? Então a gente tem que buscar paz com perseverança. Amém? Então vou ficando por aqui por hoje. Espero que o capítulo 20 de Provérbios e esses versículos que eu citei tenham falado com vocês. Amém? Então até amanhã, até o capítulo 21. Tchau, tchau. Tudo de bom, que o Senhor Deus continue abençoando vocês muitíssimo. Tchau. Tchau.